Oi, pessoal, tudo bem? Essa é a questão 171 do Enem 2021 da prova cinza. Ela trata da comparação de dois voos com duas aeronaves diferentes. Então, vamos lá. Bom, então a questão ela fala que para realizar um voo entre duas cidades que distam 2.000 quilômetros uma da outra, uma companhia aérea utilizava um modelo de aeronave do tipo A, capaz de transportar 200 passageiros. Então, a aeronave A transporta 200 passageiros, e quando essa aeronave está lotada, quando ela está lotada de passageiros, lotação completa, o consumo de combustível é de 0,02 litros por quilômetro por passageiro. Então, o consumo é de 0,02 litros por quilômetro por passageiro. Bom, a companhia então ela resolve de trocar o modelo da aeronave pelo modelo de aeronave B, que é capaz de transportar 10% de passageiros a mais que o modelo A. Então, a B ela consegue transportar 10% de passageiros a mais em relação à aeronave A. Bom, 10% em cima de 200 dá 220. Então, a aeronave B, ela transporta 220 passageiros. E ela faz isso, né, mas consumindo 10% a menos de combustível por quilômetro por passageiro. Então, o consumo dessa aeronave é 10% a menos em relação à aeronave do tipo A. Bom, 0,02 menos 10% é 0,02 menos isso aqui dividido por 10, ou 0,002, que dá 0,018 litros por quilômetro por passageiros. Então, nós temos as duas aeronaves aqui e suas capacidades e consumo. Bom, a quantidade de combustível consumida, então a pergunta, né? Então vem no último parágrafo, como sempre, vem a pergunta consumida pelo modelo de aeronave B em relação a do modelo de aeronave A em um voo lotado entre as duas cidades é quanto, né? Então vem as opções aí. Bom, então nós vamos calcular essas quantidades considerando um voo lotado, tem que considerar um voo lotado, né?
a lotação do A é 200 passageiros e do B 220 passageiros. Então, nós vamos calcular esses dois consumos. Então, na aeronave do tipo A, nós vamos ter 200 vezes 0,02, que é a quantidade em litros por quilômetro por passageiro. Nós vamos comparar litros por quilômetro. Então, 200 por 0,02. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 2. 2 vezes 2, 4. 4 é o resultado. Então, a aeronave A, ela consome 4 litros por quilômetro para toda a sua lotação de 200 passageiros, 4 litros por quilômetro. A aeronave B, por sua vez, ela tem mais passageiros, né? A gente tem que considerar lotado, então a gente vai considerar 220 passageiros e vai multiplicar por quanto ela consome, 0,018, para saber, nesses 220 passageiros, qual é o consumo por quilômetro. Bom, vamos fazer a continha. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 2, 16. Vai 1. 8 vezes 2, 16. 17. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2, 2. Somando aqui, 0, 6, 9 e 3. Com 3 casas, 3,96. Então, B tem um consumo de 3,96 litros por quilômetro, considerando toda a aeronave lotada, com 220 passageiros nesse caso. Bom, a gente conseguiu então para B um valor menor, 3,96 em relação a 4 de A. Então, realmente, né, a aeronave B, ela consome menos, tá? Isso a gente já sabe. Agora, quanto consome menos, né? Quanto que consome menos? Então, para verificar o quanto, a gente tem que dividir esses dois valores, né? A gente poderia, então, verificar qual é a diferença entre os dois valores e ver o quanto, né, que isso é em relação a A. Então, a gente pode usar da diferença, fazer 4 menos 3,96. Isso aí vai ser igual a 0,04. Se a gente dividir 0,04 por 4, a gente vai obter 0,01, ou seja, 1% menor. 1% menor. Então, o consumo de B, né, o consumo de B é o que está sendo pedido, a quantidade de combustível consumida pelo modelo da aeronave B em relação a A. Então, a base é A, então a gente faz A menos B e divide pela própria base, divide essa subtração pela própria base para saber essa relação. Então, 1% menor
Alternativa B de bola, 1% menor. Bem, pessoal, aqui tem que cuidar, né? Aqui a gente não utilizou o valor de 2.000 quilômetros, porque esse valor seria um multiplicador dessas quantidades por quilômetro, um multiplicador igual, 2.000 quilômetros é o mesmo trajeto das duas aeronaves. Então, a gente fez a comparação direto em litros por quilômetro, não precisou multiplicar por 2.000 para obter a quantidade de litros total, e comparar. Né? É a mesma comparação, vai dar a mesma relação. Certo, pessoal? Então, qualquer dúvida sobre essa questão, outra questão qualquer, é só deixar nos comentários. Valeu, pessoal. Obrigado. Até.